Oi pessoal, continuando então o vídeo anterior. O que é importante a gente refletir agora no começo desse vídeo? Como vocês puderam perceber, a teoria atômica do Dalton era muito interessante, né? Ele mostrou pra gente uma forma de calcular os pesos atômicos a partir dos dados experimentais, estendendo os dados obtidos no macro, ou seja, pela balança, para o micro, ou seja, para os átomos. Muito bem, essa teoria, como vocês puderam perceber, ela faz muito sentido, né? Ela tem muita coerência. Portanto, até agora a gente só mostrou a parte da teoria atômica do Dalton que deu super certo, né? O hidrogênio ele prefixou em 1 a massa, ok, super coerente, porque ele via que o hidrogênio estava sempre em menor proporção, era sempre o mais levinho. O oxigênio ele determinou como sendo 7. O carbono ele determinou como sendo 5,5 mais ou menos, 5,4. E o nitrogênio como sendo ali por volta de 6, 5,9, 6,1, enfim. Muito bem. Então essa teoria a atômica do Dalton, ela só funciona, ela só tem coerência interna caso na determinação do peso do átomo de nitrogênio, caso ele sempre dê o mesmo valor, por volta de 6. Quando eventualmente acontecer desse valor não se manter, o que acontece? Eu acabo tendo um furo na teoria, né? Então é isso que a gente vai tentar ver agora no começo desse vídeo. Então vamos voltar lá para a tela. Olha lá. Então, até agora a gente só viu a parte da teoria atômica do Dalton que deu certo. Olha só que bonitinho. Então, a partir dos óxidos de nitrogênio, a gente percebeu que o peso do átomo está ali sempre próximo de 6. Acontece que, quando eu vou fazer a mesma brincadeira que nós fizemos aqui, só que pensando no nitrogênio vindo, por exemplo, da amônia, uma coisa muito curiosa acontece. Então vamos lá. Então tá aqui. Esses dados experimentais estão lá na página 427 do trabalho do Dalton, do A New System of Chemical Philosophy. O que o Dalton fez? A partir de 150 gramas de amônia, ele percebia que a composição de 150 gramas de amônia era de 121 de nitrogênio, 121 gramas de nitrogênio e 29 gramas de hidrogênio, ok? Então vamos fazer o cálculo aqui para o nitrogênio. Vem com o tio que você passa de ano. Vamos lá. Olha lá. Então o nitrogênio deu por volta de 6, o nitrogênio que vinha dos óxidos. Vamos ver aqui. Então, vou fazer a mesma brincadeira agora, hein? Dados experimentais. Olha lá. E de outro lado, a interpretação atômica. Olha lá. Então, amônia. Vamos fazer a brincadeira? O que o Dalton percebeu? Que 150 gramas de amônia, na hora que você pegava e decompunha, você obtinha 121 gramas de nitrogênio e
29 gramas de hidrogênio. Acontece que a amônia era a única, segundo a regra de máxima simplicidade, né? Ela era o único composto de nitrogênio e hidrogênio que se conhecia na época. Portanto, tomando a regra de máxima simplicidade para orientar a composição da molécula, para o Dalton, a amônia era NH e não NH3, como a gente sabe hoje, né? Então, vamos fazer a mesma brincadeira. Vou dividir em cima, eu vou colocar quem eu quero descobrir, embaixo quem eu já tenho. Então, vou dividir 121 dividido por 29. Fazendo a continha, isso dá 4,2 aproximadamente. Muito bem. Vamos para a interpretação atômica agora. Vou dividir em cima quem eu quero descobrir, embaixo quem eu já tenho. Essa razão tem que dar exatamente igual à razão obtida pelo experimento, 4,2. Eu tenho só um nitrogênio e só um hidrogênio compondo a molécula. O hidrogênio, eu já sei que é 1, eu prefixei em 1. Então, a conta que deve ser feita é o peso do átomo de nitrogênio dividido por 1 tem que dar 4,2. Portanto, o peso do átomo de nitrogênio é 4,2. Aqui, ó. O que representa esse 4,2? Esse 4,2 representa um furo na teoria atômica, né? Um grande problema para explicar. Por que representa um furo? Porque, tomando os dados experimentais dos óxidos de nitrogênio, o nitrogênio pesa por volta de 6. Agora, quando eu pego o nitrogênio que vem, né, que tem como origem a amônia, o que acontece? O peso vai para 4, uma diferença muito expressiva, né? Então, como explicar isso? Difícil de explicar. Então, aqui nós temos um problema na teoria atômica. E o Dalton reconhecia esse tipo de problema. Vamos voltar lá para a tela. Agora nós estamos pegando a parte da teoria atômica do Dalton que não deu muito certo. Olha lá, deu aproximadamente o peso do átomo 4,2, tá? Muito bem. O Dalton tanto reconhecia, então ele percebia que suas ideias eram muito interessantes para determinar o peso do átomo, mas ele sabia que ela tinha problema, né? As ideias, a teoria atômica tinha alguma coisa que não dava liga. E uma das maneiras da gente perceber no texto dele, perceber que ele sabia que tinha alguma coisa que não dava liga, é olhando, por exemplo, para as tabelas de pesos atômicos, né? Então, essa daqui, ó, é uma tabelinha que eu tirei do texto original dele. Então, olha lá o peso do nitrogênio lá em cima, ó. Olha o que ele achava, ó, que ele pesava por volta de 5, mais ou menos, ou 10. Olha, e botava um ponto de interrogação, ó lá. Então, em vários momentos, ele percebia que tinha alguma coisa que não funcionava direito, né? Dava esses probleminhas de, hora dava 6, hora dava 4, hora dava 10, né? E, olha lá, ó, quanto ponto de interrogação que ele colocava no texto dele, que eram coisas que ele percebia que não fazia sentido, não dava o resultado esperado. Mas mesmo percebendo que suas ideias tinham problemas, ele acreditava nelas, ele sabia que tinha algo interessante nas mãos. Ele só não sabia explicar o que tinha de problema, mas ele sabia, ok? Então tá lá, ó, mais resultados experimentais do trabalho de Dalton, né? Então tá lá, ó,
uma tabela de elementos, e é muito curioso, né? E muito bonito, porque o Dalton talvez ele tenha sido um dos primeiros a fazer desenho de átomo e a fazer uma legenda para eles, né? Então tá aqui o átomo de hidrogênio, ele representava com uma bolinha e um ponto no meio, olha lá, que pesava 1. O item 2 é o átomo de nitrogênio, que ele representava com uma bolinha e um cortezinho no meio. O átomo de carbono, né, que ele era uma bolinha preta. O átomo de oxigênio é o átomo 4, que era uma bolinha vazia no meio. Enfim, né? Átomos compostos, ele chamava de átomos compostos o que a gente chama hoje de molécula, né? Então tá aqui, ó. Esse aqui para ele, ó, se você olhar na legenda, é um átomo de água. Olha lá. Era composta por hidrogênio e um oxigênio. Tá? Então essas daqui são moléculas binárias, ternárias, quaternárias. Bonita a representação, né? Aqui, ó, mais pontos de interrogação que ele colocava, mostrando que realmente tinha coisa que ele não sabia explicar na teoria, que não dava, né? Não tinha coerência. Muito bem. Então estraguei a brincadeira, né? Primeiro mostrei toda a parte coerente da teoria e finalizei mostrando que ela não era tão coerente assim. A teoria tinha problemas, ok? Vamos encerrar essa parte, mais na frente a gente volta nela. Então vamos lá, vamos para o item 3. Falar um pouquinho sobre a publicação de Gay-Lussac em 1809 e a resposta de Dalton em 1810. Então, em 1809, Gay-Lussac, que era conhecido como um habilidoso experimentalista, publicou 2 importantes trabalhos. Tá ali o título em francês. No primeiro artigo, o Gay-Lussac anuncia sua importante lei da combinação gasosa. Vamos ver ali no original, olha lá, olha só ele falando. Então vamos dar voz para o Gay-Lussac. Ele diz o seguinte: assim, parece-me que todo gás, agindo sobre o outro, sempre se combinam em relações simples. E temos visto, na verdade, em todos os exemplos anteriores, a razão de combinação é de 1 a 1, 1 para 2, 1 a 3 e assim sucessivamente. Certo? No segundo trabalho, Gay-Lussac resume em uma tabela alguns dos seus principais resultados que o levaram a enunciar tal lei. Então tá aqui, ó, uma tabelinha em francês do original que o tio tirou e colocou aqui no slide, né? Então é muito interessante que aqui ele coloca uma série de substâncias e aqui nessa primeira parte da tabela a proporção em volume da combinação, da composição dela, né? Então, por exemplo, olha só, se a gente pegar aqui, vamos pegar uma substância que a gente reconhece hoje, que é, cadê a amônia? Aqui a amônia. Ó, olha o que ele mostra aqui pra gente, que a amônia é formada por 100 partes de nitrogênio e 300 partes de hidrogênio, né? Ou seja, a proporção volumétrica de combinação é 1 para 3. E perceba que ele colocou aqui, ó, 100 para 300. Não é 110 para 300, não é 120 para 300, não é 101 para 309, não, é exatamente 100 para 300, mostrando que a proporção é sempre 1 para 2, 1 para 3, é isso que ele está falando no slide anterior que o tio mostrou para vocês. Ó. Então, se você reparar a composição volumétrica das várias substâncias, ó, é sempre 1 para 1, 1 para 1, 1 para 2, né? 1 para 1, 1 para 2, 1 para 2, né? 1 para 3. Foi isso que o Gay-Lussac descobriu, né? A proporção entre os gases. Muito bem. Esse trabalho que o Gay-Lussac publicou em 1809
incomodou profundamente o Dalton. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a resposta dele em 1810. Então tá lá, logo depois da publicação de Gay-Lussac, já em 1810, Dalton publica a segunda parte do seu primeiro volume do A New System of Chemical Philosophy. Nesse trabalho é nítida a reação de Dalton contra as leis volumétricas de Gay-Lussac. Vejamos. Então ele diz o seguinte lá no trabalhinho dele: a opinião do Sr. Gay-Lussac baseia-se numa hipótese de que todos os gases se combinam em medidas iguais ou em medidas que têm alguma relação simples uma com a outra, como 1:2, 1:3, 2:3, etc. Na verdade, sua noção de medidas para volumes dos gases é análoga à minha para átomos. E se pudesse provar que todos os gases têm o mesmo número de átomos no mesmo volume, as duas hipóteses seriam a mesma. O que o Dalton está dizendo aí para a gente? Ele está dizendo o seguinte: olha, de um lado você tem Gay-Lussac, imaginando que os gases se combinam quimicamente em proporções volumétricas simples, ou seja, 1:2, 1:3, né? Então aqui o tio desenhou o volume. Podemos dizer que esse quadradinho é um volume de 1 litro, ok? Para não complicar. Então, a proporção de combinação entre os gases é 1 litro para 2 litros, ou 1 litro para 3 litros, ou 2 litros para 3 litros, ou 3 litros para 2 litros, enfim. É isso que o Gay-Lussac está falando. Muito bem. De outro lado, você tem o Dalton pensando em partículas, né, em átomos se combinando e pensando da mesma maneira, né? Então, quando você olha para aquelas moléculas, para aqueles átomos compostos, nas palavras de Dalton, né, a molécula sempre é binária, ou seja, um átomo de um com um átomo de outro, ou ternária, um átomo de um elemento com 2 átomos de outro, né? E aí o que o Dalton está falando? Ele está falando, não, isso aqui que o Gay-Lussac está falando está errado. Por que está errado? Por causa do seguinte: se eu tenho de um lado isso efetivamente acontecendo, de outro lado isso, que é aquilo que eu imaginei, eu posso sobrepor as duas coisas, assim, ó, né? Então Dalton inferiu que as partículas de todos os gases ocupariam o mesmo volume assim, né? Então, olha só que interessante, ele sobrepôs uma coisa com a outra. Muito bem. Gay-Lussac não podia deixar de ver a página 188 da parte 1 desse trabalho, que uma hipótese semelhante havia sido considerada por mim e abandonada como insustentável. No entanto, como ele retomou a questão, vou fazer algumas observações sobre ela. Embora eu não duvido, mas ele vai ver em breve a sua inadequação. Ó, estamos tomando aqui partes do texto do Dalton, estamos entrando no debate Dalton e Lussac, ok? Muito bem. Então, ele falou ali da página 188. Nós fomos à página 188. E conforme aponta a citação anterior, lá vimos Dalton dizendo novamente que, quando eu formulei a teoria das misturas gasosas, eu, como muitos, tinha uma ideia confusa. Eu supus nessa época que as partículas dos fluidos elásticos eram todas do mesmo tamanho, que um dado volume de gás oxigênio continha tantas partículas quanto o mesmo volume de hidrogênio. Mas através de uma sequência de raciocínios similares àquele exibido na página 71, me convenci que os diferentes gases não tinham suas partículas do mesmo tamanho. Bom, ele estava falando na página 188, nós fomos na página 188, agora ele está falando na página 71, né? Olha, uma sequência de raciocínios da página 71, me convenci que os diferentes gases não tinham suas partículas do mesmo tamanho.
Na página 71, o Dalton ele diz o seguinte: isso é evidente que o número das últimas partículas ou moléculas em um dado peso ou volume de um gás não é o mesmo quanto em outro gás, pois, se iguais medidas de nitrogênio e oxigênio forem misturadas e poderiam ser instantaneamente unidas quimicamente, elas formariam aproximadamente 2 medidas de gás nitroso, ficando assim com 2 medidas originais de volume, mas o número das últimas partículas diminuiriam pela metade daquelas antes da união química. Portanto, provavelmente, 2 fluidos elásticos, ou seja, 2 gases, não têm o mesmo número de partículas no mesmo volume. Gente, essa citação ela é muito séria, porque o Dalton com ela, ele prova, por meio de raciocínio, ele prova a impossibilidade da existência do mesmo número de partículas por volume nas substâncias gasosas, né? Ai, professor, eu não entendi direito o que ele disse nessa citação. Então, o tio fez um desenho né, e pintou de vermelhinho aqui algumas partes para ajudar o entendimento. Então, olha lá. Olha, o gás nitroso, quando a gente olha só para os dados volumétricos, sem pensar nas bolinhas, nos átomos que compõem o gás, né? Olha, você percebe sempre que ocorre o seguinte, ó, uma medida de nitrogênio reage com uma medida de oxigênio, formando 2 medidas de gás nitroso. Isso você percebe no laboratório, dados experimentais. Agora, vamos assumir que eu tenho o mesmo número de átomos por volume, né? Então, e aí aqui a gente vai, por uma questão didática, vai imaginar que nós temos 3 átomos para cada volume, ok? Poderia colocar como exemplo 4 ou 5 ou 1 milhão ou 1 trilhão, 3 trilhões ou 6,02 vezes 10 elevado a 23, certo? Eu vou colocar 3 por uma questão didática. Muito bem. Uma vez que um volume reage com um volume, um de nitrogênio reage com um de oxigênio, formando 2 de gás nitroso, né? E tentando imaginar que eu tenho o mesmo número de partículas por volume, essa ideia não se sustenta, né? Por que não se sustenta? Vamos acompanhar no vermelhinho. Pois se iguais medidas de nitrogênio e oxigênio forem misturadas, igual medida, certo? E poderiam ser instantaneamente unidas quimicamente, elas formariam aproximadamente 2 medidas de gás nitroso, 2 medidas de gás nitroso, ficando assim com 2 medidas originais, 2 medidas. Tinha antes da reação eu tinha 2 medidas, depois da reação eu tenho 2 medidas originais. Mas o número das últimas partículas diminuiriam pela metade daquelas antes da união química. Realmente diminui pela metade. Por que diminui pela metade? Porque antes da união química, eu tinha em 2 medidas, eu tinha 6 partículas, 3 partículas por volume. 3 partículas por volume. Então, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 partículas, né, em 2 volumes. Depois da união química, eu continuo com os 2 volumes, só que eu não tenho mais 6 partículas, eu tenho 3. 3 moléculas, né? Então, o número de partículas por volume diminuiu pela metade. Olha lá, diminuíram pela metade. Esse é um tipo de raciocínio que mostra pra gente, né, ou prova pra gente que eu não consigo assumir que os gases, todos eles possuem o mesmo número de moléculas, né, ou partículas por volume, né? Ele mostra pra gente uma inconsistência nesse tipo de enunciado. Muito bem. Portanto, o que Dalton fez por meio desse exemplo foi provar, ele literalmente provou a impossibilidade da existência do mesmo número de partículas por volume. Muito bem. Um outro exemplo que podemos criar para ilustrar o quanto as leis volumétricas e sua interpretação equivocada por parte de Dalton trazem de inconsistências para a teoria atômica é o caso da água. Vejamos.
Então, isso daqui a gente está criando, olha só. A água, quando a gente vai pensar nela, né? Olha, dados experimentais primeiro, tá? 2 volumes de hidrogênio reagem com 1 volume de oxigênio, formando 2 volumes de vapor de água. Isso é um fato experimental, ok? Isso é um fato. Muito bem. Quando eu tento imaginar colocar 3 partículas por volume, assim como eu fiz anteriormente, olha só o que acontece. Ó, eu tenho 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Muito bem. Quando esses volumes, esses dois reagem com esse volume de oxigênio, o que acontece? Para eu conseguir assumir a existência de 3 partículas por volume, olha o que eu preciso fazer. Eu preciso rachar cada átomo de oxigênio no meio, pegar cada metade e colocar para cada átomo de hidrogênio, né? Para eu conseguir assumir que eu tenho 3 partículas por volume. Ou seja, eu tenho que começar a assumir que átomos se partem. Ou seja, é uma contradição em termos, né? Porque a palavra átomo quer dizer justamente o contrário, né? Quer dizer não divisível, tá? Então, olha só a inconsistência que está por trás do modelo, certo? Olha lá. Portanto, partículas individuais são incompatíveis com o mesmo número de partículas por volume, né? Quando eu penso nesse tipo de modelo, né, eu não posso assumir que existe o mesmo número de partículas por volume. Isso me traz inconsistências teóricas. Muito bem, vamos para o item 4 agora, ok? Então, pegamos aqui um pouquinho o debate Gay-Lussac-Dalton. Agora vamos partir para as ideias de Avogadro, certo? Só que eu vou parando o vídeo por aqui, porque está dando 27 minutos, então vamos continuar no próximo. Abraço, tchau, tchau.